Será que Granorá conseguiu se tornar o guerreiro mais poderoso do universo? Fica comigo que você vai saber tudo o que rolou no capítulo 70 de Dragon Ball Super. Roda a vinheta. O capítulo 70 começa com um dragão falando sobre o desejo. Ele diz: o guerreiro mais forte, exceto os deuses, seria o mais forte. E já dá a entender que o dragão não pode tornar Granorá mais forte que os deuses. E isso já era bem óbvio. Mas enfim, continuando, Granorá pergunta se ele conseguiria fazer o pedido virar realidade. E o mesmo responde que não. Não era possível fazer o Granorá ter um aumento de poder latente tão enorme. Apenas que era possível fazer ele ser mais forte do que ele era naquele momento. Porém, o dragão diz que, entretanto, havia uma maneira de fazer ele se tornar o mais forte do universo, se ele aceitasse uma condição. Então, Granorá diz que aceitaria qualquer condição para poder ter seu desejo realizado. Em seguida, a gente tem um corte e a gente vê o Vegeta destruindo uma pedra, e o Bills apenas diz que ele estava destruindo ela com o seu Ki. Logo depois disso, o Bills ainda completa dizendo que o Hakai é uma técnica que consiste em apagar a existência das coisas sem deixar qualquer rastro. E ele diz ainda que quando isso é feito, uma grande quantidade de energia explosiva é liberada. Em seguida desse momento a gente vê o Goku treinando com o Whis, e o Goku ainda indaga o Vegeta treinando com o Bills, e o Whis ainda pergunta: tem algum problema? E o Goku diz que não, que o Vegeta é o Vegeta e que ele gostaria de fazer o seu instinto superior ficar cada vez mais polido. Depois disso, o Goku diz: vamos ver quem de nós vai se tornar o mais forte do universo. E o Whis ainda pergunta: você acha que só existe vocês no universo? E o Goku fica confuso e pergunta se o Whis conhecia alguém que seria mais forte do que ele ou do que o Vegeta. E o Whis responde que não exatamente, mas que o universo é vasto e poderia aparecer alguém tão forte quanto eles. E depois o mesmo ainda pergunta para o Peixe Oráculo, já que no capítulo anterior, ou no capítulo 68, se eu não estou enganado, o Peixe Oráculo tinha feito uma previsão de que o guerreiro mais poderoso do universo iria nascer logo logo. Então o Goku e o Vegeta começam naquela parada do sou eu, não sou eu, e é nesse momento que a gente vê o Vegeta dando uma pequena demonstração de um Hakai em desenvolvimento. E ele ainda diz que logo logo ele vai usar o Hakai em coisas maiores. Depois dessa cena a gente vê o Granorá com um novo, entre aspas, design. Ele tava com o cabelo mais longo, estilo Super Saiyajin 3, e as esferas do dragão se separam. Depois disso ele dá um golpe em uma das pedras que estavam ali por perto e elas explodem. Depois disso o avô de Granorá, o Monaito, ele acorda e vai até o mesmo. E ele vê a mudança do Granorá e ele pergunta o que ele havia feito. Granorá apenas diz que ele tinha se tornado o guerreiro mais poderoso do universo. E o Monaito indaga novamente, perguntando se ele havia usado as esferas do dragão. O mesmo responde que sim. E o Monaito pergunta se ele havia aceitado a condição. E o Granorá responde que ele havia aceitado. Depois disso, Monaito diz que ele era um tolo e que com grandes poderes, inimigos muito poderosos apareceriam pela frente. Granorá age de uma maneira muito arrogante e apenas diz que ele era o mais forte. E caso alguém viesse enfrentar ele, ele só precisaria derrotar essa pessoa. Então o Monaito diz que ele poderia ser o mais forte hoje, mas não tinha como ele saber do dia de amanhã. Em seguida, o Granorá apenas sobe no céu e tenta procurar um Ki que seja semelhante ao do Freeza, porém ele não encontra nada parecido perto do planeta dele. Então o Monaito apenas diz: agora você também pode fazer isso? Pelo tom que ele diz, provavelmente Granorá não sabia nem como sentir o Ki de alguém. Então Granorá apenas vai embora e deixa Monaito lá. Ele cai no chão e ele diz uma frase que é bem interessante, que com certeza vai ser relevante para o futuro. Ele diz: eu arruinei sua vida novamente.
A cena corta mostrando que o Whis estava observando o Granorá enquanto ele estava na sua nave. Enquanto isso, o Goku e o Vegeta estão lá enchendo o saco do Peixe Oráculo para saber quem era o tal guerreiro mais poderoso do universo. E depois disso, a gente vê que o Granorá não curtiu muito o visual novo, então ele resolveu cortar o cabelo. Obviamente ele fez isso para depois, quando vier o anime novo, a Toei não ter que gastar bilhões de dólares para animar o cabelo, né? Porque como todo mundo sabe, o Super Saiyajin 3 não é de aparecer muito porque é difícil demais e é caro animar. Depois disso, o Granorá vai até o local onde estava o Eric e ele indaga sobre a localização do Freeza. O Eric diz que, com o poder que ele tinha, ele não conseguiria derrotar o Freeza. E o Granorá diz que ele tinha se tornado o mais forte do universo. Então o Eric não leva muito a sério e tal, porque né, o Granorá tinha levado uma surra no capítulo anterior e tal, como que ele poderia ser o mais forte? Então aquele carinha chamado O tenta expulsar o Granorá e ele leva uma surra. Logo em seguida a gente vê o Eric impressionado com a força e ele manda o Ou atacar ele de novo, para ele ver se realmente era sério o bagulho. Então o Granorá luta contra o Ou novamente e na hora que o Ou ia jogar uma pedra no Granorá, ele destrói a pedra e transforma ela em pó. Bem semelhante à primeira vez que o Bills aparece lá no Batalha dos Deuses, que ele destrói, se eu não me engano, ele destrói um planeta pequeno, alguma coisa do tipo, na mão dele e vira pó e tudo mais. Com certeza isso foi uma referência. Em seguida, a tal da Maki resolve enfrentar o Granorá. Só que enquanto a luta estava rolando, o Gazoo simplesmente interrompeu. Aquele carinha que deu uma surra no Granorá no último capítulo. Então o Eric começa a entender que o bagulho não era um blefe qualquer. E que o Granorá realmente tinha conseguido se tornar forte. Porém ele diz que não era por uma maneira convencional. Então o Granorá novamente pede a localização do exército do Freeza e do próprio Freeza, e o Eric diz que não vai contar nada até o Granorá falar como que ele conseguiu aquele poder. Então o Granorá abre o jogo e fala que foi através das esferas do dragão. Então o Eric diz que assim que ele conseguisse a localização do Freeza, ele passaria para o Granorá, já que não seria tão fácil assim como o Granorá pensava. Então o Eric diz que assim que ele conseguisse a localização, ele iria falar para o Granorá. Depois disso, o Granorá diz que era bom ele andar logo, já que o mesmo não tinha muito tempo de vida. É nesse momento que geral indaga ele e a gente vê qual era a tal da condição para ele se tornar o mais forte do universo. Seguinte galera, a raça do Granorá pode viver durante aí mais ou menos 200 anos. O Granorá tinha 50 anos e ele diz que para se tornar o mais forte, o dragão teve que condensar a vida dele, diminuir a expectativa de vida dele para ele ganhar mais poder. E é aí que tá a coisa interessante, cara. Isso nunca aconteceu em Dragon Ball antes. A gente nunca viu isso. Isso foi meio que um pacto, cara. Se a gente for parar para analisar, a gente nunca na história de Dragon Ball viu um dragão dando uma alternativa diferente para realizar algum desejo. Na maioria das vezes, sempre que acontece algo do eu não posso realizar o seu desejo, realmente é isso, eu não posso. Só que esse dragão tem um diferencial aí. Ele realmente deu uma alternativa a mais para esse desejo se realizar. Então, o Granorá jogou fora os 150 anos que ele tinha disponível para se tornar o mais forte. Depois disso, o Eric e a turma dele estavam lá conversando de boa e eles falam que o Granorá realmente poderia derrotar o Freeza de alguma maneira. Porém, eles não queriam aquilo, pois eles querem que os Hitas tenham total controle do exército Freeza. E se o Granorá matasse o Freeza, o Granorá estaria no topo. E eles não querem isso, é óbvio. E é nesse momento que a gente tem uma revelação muito interessante. O Freeza é parceiro de negócios dos Hitas, e eles também tiveram envolvimento na destruição do planeta Cereal, porém que os habitantes do planeta não tinham a menor noção disso. Depois disso a gente vê qual era o plano do Eric. Ele queria jogar os Saiyajins que derrotaram o Moro contra o Granorá, já que o Granorá era o mais forte do universo. Numa luta entre um 2x1, ele com certeza iria perder para o Goku e para o Vegeta. Então é aí que o capítulo acaba com o Eric falando Game Over, e na última página a gente vê que o destino tanto do Granorá quanto do Vegeta e do Goku iriam se encontrar. E é isso galera, esse foi o capítulo 70
70 de Dragon Ball Super. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Apesar do canal se chamar Piratas OP, como eu já falei muitas vezes, a gente não vai ficar só preso em One Piece, a gente vai trazer muitos outros conteúdos. E é isso aí, primeiro vídeo de Dragon Ball aqui no canal. Espero você aqui nos próximos vídeos. Valeu e falou!